Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E esse pessoal, tô gravando mais um vídeo do 9º ano do aplicativo CMCP, gente, do dia 24/6. E é sala de matemática, gente, quando a aula começar, eu volto com vocês. Tchau, gente, bora! Muito boa tarde a todos que nos assistem aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Mais uma aula de matemática, nono ano. Hoje nós vamos trabalhar alguns exercícios que envolvem a questão das potências e problemas com os números reais. Tudo bem? Já de antemão agradecer a participação de todos, alunos, pais, professores, todos que nos acompanham. Comigo hoje aqui na aula, mediano e trabalhando com a gente, professor Jonas. Boa tarde, professor Jonas. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você aqui o porta-voz de vocês aqui no chat, né? Você é a voz de vocês hoje aqui nessa aula. Então, coloquem coisas pertinentes à aula, né? No chat. Então, respondam as questões, perguntem como vocês já fizeram. Façam perguntas, mas às vezes não entendi. A gente não consegue saber aonde não entendeu exatamente. Coloca ali a pergunta, ó, não entendi determinado passo ou determinada coisa. Lembrando que vocês estão no 9º ano, né? Quase que o conteúdo inteiro do ensino fundamental nós estamos já finalizando. Então é muito importante a participação de vocês e eu vou ser a voz de vocês aqui no chat. Beleza, Osmar? Beleza, Jonas. Legal. Hoje vocês vão perceber que os exercícios, eles tratam de questões assim bem interessantes que você pode até fazer um link aí com a aula de geografia, com aquela geografia econômica. Tem tudo a ver, vocês vão perceber. Hoje nós vamos começar a aula, tá? Relembrando alguns conceitos que envolvem as propriedades das potências matemáticas. Vamos lá? Então o que aparece aí? Tá? Aparecem algumas situações que envolvem essas propriedades das potências. O que são essas propriedades? Propriedades, elas são facilitadores. Talvez a mais famosa delas seja aquela que a ordem dos fatores não altera o produto, quando a gente fala de uma multiplicação, né, Jonas? Isso mesmo, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Já viu essa? É verdade, né? E aquela solução prática. O cara não sabe a tabuada do 8. Bom, aí ele vai para 8 vezes 3. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pensar na tabuada do 3, que é aquela que ele domina. Então essas propriedades, elas são realmente mecanismos que supostamente, é lógico que você tem que sabê-las, elas facilitam a resolução. E vocês vão perceber que hoje a gente vai usar pelo menos duas dessas propriedades para resolver os exercícios que foram propostos. Vamos lá, tá uma demonstrada para vocês? Ok. Veja aqui a primeira potência que a gente tem. Consegue focalizar bem? Acho que sim, né? Então, a gente tem uma base e temos um expoente. Aqui a gente tem um expoente fracionário. Essa aula já foi dada anteriormente, já foram trabalhados esses conceitos aí, né? E a gente espera que você tenha assimilado de uma forma bem legal, tudo bem? Então essa potência com expoente fracionário, ela se transforma, né? E a ideia exatamente é essa, se torna numa raiz, ok? Onde você tem um expoente do radicando e você tem um índice. Eu mesmo estava nessa aula que a professora Alessandra trabalhou, com esses conceitos. Então esse númerozinho que fica aqui fora, ele chama índice, e esse número que fica aqui dentro chama expoente do radicando, e o contrário também é verdadeiro. A segundo caso aqui, nós temos uma multiplicação ou produto de duas potências e mesma base. Já deve ter visto isso algumas ou muitas vezes. E o que ela reforça? Ela reforça que você, quando tem essa situação, conserva a base e soma os expoentes. Perceba que a gente está falando de potência. A terceira situação é a divisão de duas potências e mesma base. Qual que é a base aqui? A base aqui é o A. Lógico que tudo isso aí vai ser substituído por valores numéricos depois. E toda vez que a gente tiver uma divisão de duas potências e mesma base, nós conservamos essa base e subtraímos os expoentes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tô indo depressa, Jonas? Beleza, tá indo certo, eles já viram, né? É só para relembrar, para vocês terem o que nós vamos fazer nas próximas atividades, né? Para eles relembrarem muito, mas já foi visto, né, Osmar? É verdade, tudo bem? Vamos lá, olha lá. Eu tenho um produto dentro
dentro de uma raiz e o índice aqui fora. Não sei se eu posso falar isso, sim, mas é como se fosse um guarda-chuva, né, que abriga o A e abriga o B. Na hora que a gente separa, vai o quê? Uma guarda-chuvinha para cada um deles. Então, essa é uma propriedade interessante, né, principalmente quando você está fatorando. Né, então, você tem que ficar muito esperto com ela. Tudo bem? Contrário também, né, Osmar? Se eu tivesse, por exemplo, a raiz, né, no índice A multiplicando o B, o contrário é a multiplicação ali dentro, né? De fato, verdade. Então todas as operações tem que identificar mesmo, né, essa coisa da inversão delas. Tudo bem? Aqui a ideia é basicamente a mesma, só que você está fazendo o quê? Você está dividindo. Então você tem um A, fração, né, numerador, um B, denominador, um índice aqui fora. É a mesma ideia. A raiz serve para o denominador e a raiz também é usada para o denominador. Tá? Aqui o que a gente tem? A gente tem uma raiz de outra raiz, né? Você tem uma raiz dentro de uma raiz. Tem um nome específico para isso, Jonas? Ou não? Não me recordo o nome específico para isso. Não, também não. Falei raiz de raiz, mas não me lembro. Não, eu acho que não. Né? Então a ideia aqui qual é? É você repetir essa base, como eu estou fazendo agora, tá? E fazer o quê? O produto dos índices, ou seja, M vezes N. Tudo muito algébrico, parece tudo muito estranho, mas na hora que aparecerem os números lá, você não vai achar estranho, não. Você vai perceber que você consegue fazer até com facilidade. Essa aqui é a minha predileta, Jonas. Dos índices iguais ali, no caso a potência e o índice? Essa é a minha predileta. Quando o índice for igual ao expoente do radicando, nem pensa. Tchau índice e tchau expoente, tchau raiz, sobrou quem? Sobrou apenas a base. Essa é útil demais. Tudo bem? E aqui o que a gente tem? Nessa situação, é quando você tiver um índice aqui, que ele for divisível pelo expoente do radicando. Então, por exemplo, se você tiver aqui uma raiz quadrada e aqui você tiver, por exemplo, um 4, deixa eu colocar uma situação aqui, por exemplo, raiz quadrada ao quadrado, aí vai cair naquele outro conceito, né? A ideia é essa. Vamos colocar um 8 aqui, tudo bem? Tá. Então acontece, eu sei que aqui é um 2 que não precisa aparecer, e aí o que você vai fazer? Você pode dividir pelo mesmo, Osmar, dividir pelo mesmo valor, 2. Aqui o que eu vou dividir? Desapareceu a raiz, e aqui, se desapareceu eu não tenho mais, né? Nossa, quero colocar uma raiz. Desapareceu a raiz, sobrou quem? Sobrou 2 elevado a quarta potência, a raiz desaparece, tudo bem? Porque aqui você dividiu 2 por 2, e aí 1, e aí lógica não tem mais raiz, tudo bem? Isso aí, então lembrando, né, que são todas essas atividades, esses exercícios que vocês viram aí que o Osmar fez, nós já vimos em aulas anteriores. Essa habilidade que vocês estão vendo, né, que nós vamos focar agora, é a habilidade EF09MA04. Então, é a habilidade quarta aí do 9º ano. Então, foram atividades, coisas que a gente já viu em aulas anteriores, só para relembrar, né, Osmar? É isso aí, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham fixado bem essa ideia, porque parece algo meio vago, mas não é não. A gente usa e é muito aplicável. Vamos lá para a primeira atividade? Ok. Atividade 1. O produto interno bruto, o PIB, é a soma dos bens e serviços que uma cidade, estado ou país produz durante um ano, sendo calculado na moeda do próprio país. Chamamos de renda per capita a razão entre o PIB, ou seja, o produto interno bruto, e o número de habitantes de um determinado local, medindo a renda de cada indivíduo desse local. Tudo bem? Então é esse o histórico do problema. A situação é essa, e aí a gente tem uma tabelinha com 3 países. País A, fictícios, né? País B e o país C. E aí a gente tem o produto interno bruto, PIB, em dólar. Isso aí vai ser interessante, porque depois a gente vai fazer uma conversãozinha lá na sequência das atividades. Ok? Então o PIB em dólar aí, para o país A, é de 400 mil. Ok? E a quantidade de habitantes? Não, 400 milhões, 400 milhões, perdão. 400 milhões de dólares, ok? E a quantidade de habitantes? 350 mil, ok? Lá na letra B, temos aí 550 milhões. É o PIB, Produto Interno Bruto. Muito dinheiro, muito dinheiro. E a quantidade de habitantes? Temos aí 500 mil habitantes. E no país C,
temos aí um PIB de 600 milhões em dólares, tá? E uma quantidade de habitantes de 900 mil habitantes, tá ok? A ideia, ali na letra A, represente esses valores em notação científica, tudo bem? Beleza, então a primeira coisa que eles vão ter que fazer, né? Nós vamos calcular o PIB depois e tal, mas a primeira coisa é transformar em notação científica. Essa é a primeira atividade, certo? Essa é a primeira atividade, tudo bem? Então você vai pegar o valor do PIB, com esse monte de zero aí, tá ok? E transformar em notação científica, lembrando que você vai trabalhar com uma potência de base 10, tá ok? Ah, e outra coisa, lembrando que a notação científica você vai trabalhar entre 1 e 10, não é isso? Ou seja, 1 até o 9,9999 e assim por diante. Tudo bem? Tá? Então, convertam esses valores aí, tá? Do valor do PIB e da quantidade de habitantes em notação. É isso? Quantos minutinhos, gente? Beleza, acho que 2 minutos é possível? É possível, base 10, né? Tranquilo. Isso mesmo. Como nós já vimos em aulas passadas, né? Essa atividade aí para vocês, só convertam em notação científica. Esse é o objetivo dessa primeira parte aí da aula, tá bom? Então, dessa atividade, 2 minutinhos, notação científica. Aqui, olha, muitas respostas, muito legal a participação de vocês, é isso aí, nono ano, participando, colocando principalmente os comentários de vocês. Se vocês não entenderam, que eu vi um ou outro aqui colocou que não entendeu, nós vamos fazer esse exercício, nós vamos fazer com calma, ele tem algumas partes para vocês entenderem, né? Então, a maioria aqui pelo menos colocou o PIB da A. O PIB da A colocaram 4 vezes 10 à oitava, então a maioria colocou essa resposta. Eduardo, Sabrina, muitos colocaram essa resposta. Lucas Sampaio foi um dos que eu vi uma resposta assim, ó. Ele colocou o PIB do A 4 vezes 10 à oitava, o PIB do B, do país B, 5,5 vezes 10 à oitava, PIB do C, 6 vezes 10 à oitava. Então ele colocou basicamente todos os valores de PIB. Tá certa a resposta, Osmar? Tá certo, né? Tá certo. Bom, o que foi? Esse aqui foi o Lucas Sampaio. Lucas, bom Lucas, tá atento na aula, meu. Vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A gente vai reduzir esse monte de zero à ideia da notação científica mesmo. Então, veja, não tem muito segredo esse caso aqui, porque é só contar a quantidade de zeros mesmo. Ou seja, você tem, lembrando que cada zero, na realidade, você está multiplicando por 10. Então, você tem a impressão que zero é zero, mas zero não é zero. Na realidade, o zero aqui, o que ele é? É toda vez que você está multiplicando por 10. Então, tanto que aparece a notação. Então, realmente, aqui a gente vai ter 4 vezes, tem gente que gosta, eu não uso mais xizinho não, né? Então aqui a gente vai ter 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, como disse o Lucas, 4 vezes 10 a oitava. Muito bom. Então aqui a gente vai ter um PIB de 4 vezes 10 a oitava. Ok, então esse é o PIB do país A. Tudo bem? Vamos fazer todos os PIBs primeiro? Bora, vamos fazer. Tá? 55. Ora, o 55 eu até poderia colocar 55 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até poderia. Só qual é o problema se eu colocar 55? O 55 ele não se encaixa naquele intervalo em que a notação científica é aceita. Não é? Que ela é determinada. Então, na realidade, vamos ter, como disse o Lucas novamente, né? O Lucas detonou aí hoje, né? 5,5 vezes 10 a oitava. Parabéns, Lucas. 5,5 vezes 10 a oitava. Tranquilo? Perfeito. Aqui não tem muito problema, né? Porque na realidade o 6 ele se encaixa lá no intervalo, no espaço da notação científica. Então a ideia é basicamente a mesma do A. Então aqui a gente vai ter 6 vezes 10 e aí você conta a quantidade de zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conte, né? Não vá no instinto visual, conta. Já vi muitas situações aí que nossos alunos bateram o olho e colocaram a resposta errada. Então não custa nada chegar lá, fazer o risquinho, contar. Portanto, aqui a gente vai ter quem? 6 vezes 10 elevado a 8. Tranquilo? Bom, a linha de pensamento lá para o número de habitantes é a mesma. Se a gente for pensar no 35, eu posso fazer 35 vezes 10 a quarta, concordam? Não tem muito problema. Só que o 35, para ser bem repetitivo, o que acontece? Ele não vai se encaixar no intervalo lá da notação científica. Então a gente vai reduzir uma casa e toda vez que faço, né, eu volto essa vírgula aqui, eu vou aumentar o expoente. Então, na realidade, eu tenho quem? 3,5 vezes 10, 4 zeros, mas eu voltei uma casa. Portanto, 3,5 vezes 10 a quinta. Guarda essas informações, porque a gente vai usar elas nas atividades posteriores. Vamos usar essas informações. Então, temos o 3,5, 3,5 vezes 10 elevado a quinta, já convertido em potência. Aqui a gente não vai ter muito problema, né? Porque o 5 ele vai se encaixar no intervalo da notação. Portanto, temos aí 5 vezes 10 a quinta. Então, temos 5 vezes 10 elevado a quinta. E para finalizar, temos 9 vezes 10 elevado à quinta potência, não é? sem muitos percalços. É isso aí, Jonas? É isso aí, vai até aparecer para eles a resposta ali, né? Se vocês quiserem tirar um print que fica até mais bonitinho, sabe? Aquele print, né? Que o nono ano sabe tirar. Então, se vocês quiserem tirar, a resposta tá aí. Foi o que o Osmar acabou de fazer na tela, beleza? É isso. O professor de matemática tem uma loucura por lousa giz, mas que a gente não tem lousa giz, então a gente usa o flip e o canetão mesmo. Mas acho que é legal, é o DNA do professor de matemática, essa coisa de trabalhar na lousa, de fazer conta, né? É bem normal. Vamos para a atividade 2? Vamos lá? Ok. Olha o enunciado do problema. É o mesmo, né? O produto interno, pergunta que muda, né? O produto interno bruto, PIB, é a soma de bens e serviços que uma cidade, estado ou país produz durante um ano, sendo calculado na moeda do próprio país. Um pouquinho diferente, só ajustado, ok? No caso aí a moeda em dólar, presta atenção. Chamamos de renda per capita a razão, olha, essa palavrinha é matemática pura, né, Jonas? Divisão, né? Divisão, é a razão entre o PIB e o número de habitantes, tá? De um determinado local, medindo a renda de cada indivíduo desse local. E aí o que você percebe? A tabela é a mesma, país A, B e C. O PIB aí já foi convertido em notação, né, Jonas? Já está pronto ali para eles fazerem a conta, né? Okay. Digamos assim, efetuarem a operação. Isso. O PIB já está convertido em notação, como vocês bem fizeram na atividade anterior. E a quantidade de habitantes de cada país também já está convertida em notação científica. Parece que não, mas é para facilitar as coisas, não é para atrapalhar, não. Calcule a renda per capita de cada país. O per capita, gente, não é numa tradução livre, é o famoso por cabeça. Tá? Então, per capita é por cabeça, ou seja, é a renda individual
de cada um. Você vai pegar e vai descobrir aqui, por exemplo, se a gente pegar todo mundo da produção, a gente vai somar a renda de cada um e dividir pela quantidade do pessoal e a gente vai encontrar uma renda per capita assustadoramente baixa. Eu não ia falar muito isso, mas se somar aqui eu acho que não dá um valor muito grande não, mas tudo bem. Mas tudo bem, vida que segue. Tudo bem? Essa atividade, quantos minutinhos, Jonas? Acho que 2 minutos para eles já fizeram divisão de notação científica, então acho que 2 minutos eles conseguem fazer sim. 2 minutos, pessoal. Até já. Tornamos aqui, olha Osmar, eu acho que talvez tenha dado dúvida nos alunos, não sei, principalmente no nono ano que sabia, eles não conseguiram responder a questão, apenas fizeram, no caso aí, a anotação científica. Colocaram muitas respostas com a anotação científica, né? E aí eles não conseguiram fazer essa divisão. Vamos tentar fazer com eles? Vamos facilitar a vida da gente? Tá? Vamos lá. A renda per capita é a razão, olha essa palavrinha, tá? Razão, tá? É a razão entre o PIB, o Produto Interno Bruto, e o número de habitantes, ou seja, você vai dividir, tá, os valores do PIB pelo número de habitantes, e aqui elas já estão convertidas em notação científica, como foi feito no exercício anterior. Vamos tentar facilitar a vida de vocês, né? Na realidade, a gente pode fazer essa divisão em duas partes. Ó, vamos fazer isso aqui. Se eu pegar e dividir, ó, tá vendo? Ó, a barrinha lá, razão, eu estou dividindo 4 por 3 por 3,5. Tudo bem? 4 por 3,5. Poxa, professor, posso usar a calculadora? Pode. Não tem muito problema, ninguém aqui é contra a calculadora, você só não pode criar uma relação de dependência dela, tá? Mas pode usar, não tem muito problema. Ah, professor, eu não sei fazer essa conta, a gente ensina, tá? Vamos fazer essa conta? Só vou fazer essa, tá? As outras vocês vão praticar. Então aqui a gente tem 4, deixa eu achar um cantinho aqui, posso voltar aqui, ó? Vamos voltar, deixa eu ver se tem mais espaço, ó. Não tem mais espaço, tem que ser aqui mesmo. Tá? Então eu vou fazer ela é rápida. Então aqui a gente vai fazer 4,0 dividido por quem? Por 3,5. Ora, o que em matemática tudo existe e existe uma harmonia. A verdade é essa, acho que a palavra é essa. Existe um equilíbrio harmônico entre todas as partes numéricas. Se você for perceber aqui, ó, eu tenho esse equilíbrio harmônico, eu tenho essa harmonia numérica aqui. O que determina ela? A quantidade de casas que eu tenho depois da vírgula. Então aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui eu tenho uma também. Ora, se existe esse equilíbrio, não vai mudar nada se eu tirar.
né? É o princípio básico da igualdade lá, quando você acrescenta ou subtrai pesos, entre aspas, iguais, né, dos dois lados, em dois termos, ela não vai se alterar. Tá? Inclusive uma propriedade que tem. Tá? Então, na realidade, qual é essa conta? É 40 dividido por 35. Tudo bem? Então a gente vai pensar em quem? Na tabuada do 30. Tem tabuada do 35, Jonas? Tem a tabuada do tem a tabuada de todos os números, de todos né? os números, né? O pessoal pensa que só tem a tabuada do 10, mas é mentira. Tá ok? Então vamos fazer pelo método curto aqui, ó. Tá? Vamos fazer 35 vezes 1 será o próprio 35. 35 para 40, faltam quanto? Falta 5. Concorda? Beleza. Beleza? Aí o que acontece? Eu vou supostamente baixar um zero que não existe. Eu desarmonizei tudo. Tá? Eu estou baixando um zero aqui, eu estou acrescentando um zero, que na realidade é um 10. Tá? Então acontece, eu estou colocando um zero aqui, acrescentando esse 10, e o que eu fiz para harmonizar, para equilibrar do outro lado? Nada. O que eu faço para voltar esse equilíbrio? A famosa vírgula. Deu para entender? E aí eu vou pensar na tabuada do 35 novamente. E seria quanto? Seria 1. Concordo? Certo. E aí nos restam quanto para os 50? 15. Concordo? Sim. 15. E aí eu vou pensar, baixar novamente um zero, só que aí o equilíbrio já foi encontrado. E aí eu vou pensar no 35 vezes 4, pode ser, Jonas? Isso. 35 vezes 4. Se eu pensar em 35, a gente tem mania de pensar no resultado direto, mas você pode fracionar. Nada impede. Sim. 35 vezes 2. 70, né? 70. Duas vezes? 140? 140 para 150, falta quanto? 10. Falta 10. Posso continuar o cálculo? Pode, mas aí não vem ao caso. Não vem né? ao caso, né? Não convém. A gente normalmente, né, é bem convencional trabalhar com esses dois algarismos depois da vírgula. É aceito, tudo bem. Então, na realidade, aqui, ó, o que a gente fez? Ó, dividiu o 4 por 3,5 e chegamos quem? 1,14 ou 1 inteiro e 14 décimos. Beleza? Não acabou o cálculo, né, Jonas? Não, agora falta a potência de base 10. Potência de base 10. Aqui não é para voltar aquele monte de zero. Essa não é a ideia. Lembra lá nas propriedades no começo da aula que a gente falou? Perceba que aqui, ó, a gente tem uma divisão de duas potências de mesma base. Mantenho a base, que é o número 10, e faço o que com os expoentes? Subtrai? Perfeito. Subtraímos os expoentes, portanto eu tenho 8 menos 5, portanto eu tenho 10 à terceira. Ó, de onde veio esse 3 aqui? Ó? Esse 3 aqui veio da subtração dos expoentes, ou seja, o 8 menos o 5. E aqui eu vou reforçar a resposta em vermelho, para ninguém confundir as coisas. Tudo bem? Beleza, até aí tranquilo. Ok. A outra é a mesma linha de raciocínio. E aqui a gente vai fazer a divisão, 5,5, 5 inteiros e 5 décimos dividido por 5. E aí a gente vai obter 1,1, né, Jonas? Isso, 1,1. 1,1. 10 à oitava dividido por 10 à quinta a gente já fez. Já fez. Portanto, temos 10 à terceira, beleza? Vou reforçar aqui em vermelho a resposta. Você já tem ela aí na tela de vocês, que nem o professor Jonas falou, dá um print aí. Às vezes é muita coisa para copiar e não é para copiar mesmo, não é essa a intenção, é para fazer os cálculos. E aqui a gente tem 6 por 9, né, Jonas? Se a gente for fazer a divisão, 0,67 vezes 10. Ó, perceba que são todos iguais, não é por acaso. Portanto, temos 10 à terceira. Pessoal, sentiu dificuldade, né, Jonas? Eu acho que acredito que alguns alunos tenham tido um pouco de dificuldade nesse caso aí de algumas questões relacionadas à potência, mas eu acho que deu para solucionar aqui um pouco essa dúvida, digamos assim, né, Osmar? E o segredo é praticar. As aulas aqui do Centro de Mídias, de Matemática e todas as outras, elas ficam disponíveis. Eu mesmo, para vocês terem a ideia, eu e o professor Jonas, a gente reassiste essas aulas para ver as besteiras, né? E as coisas erradas que a gente fez e tentar corrigir nas próximas aulas. As piadas sem graça que saem, né? Piadas sem graça e por aí vai, tá? Mas vamos colocar aqui na tela para eles a resolução, se vocês quiserem tirar um print, perfeito, né? Então tá ali, ó, 1,4 vezes 10 à terceira, 1,1 vezes 10 à terceira e o 0,67 vezes 10 à terceira. Colocamos todos em 10 à terceira, mas o último ali poderia ser 6,7 vezes 10 ao quadrado, se a gente andar uma casa ali? Poderia, sem problema nenhum. A gente pode brincar com essa relação aí
do expoente sem problema nenhum. Agora, o 0,67 cabe na ideia de notação científica, né, Jonas? Sim, cabe também. Perfeito, sem problema. Atividade 3. Ok. Produto Interno Bruto é a soma de bens e serviços que uma cidade, estado ou país produz durante um ano, sendo calculado na moeda do próprio país. Chamamos a renda per capita a razão entre o PIB e o número de habitantes de um determinado local, medindo a renda de cada indivíduo. Aí o que aconteceu? A gente montou a tabelinha e ela já está completa praticamente. Você tem o A, o B e o C, o PIB em notação, a quantidade de habitantes em notação e a renda per capita também em notação científica, tudo convertido. É isso que vem a perguntinha. Após calcular as rendas per capita e fazer a comparação entre os valores encontrados, qual dos países é o mais rico? Já tá até em notação 10 a terceira, que é para facilitar, né? Facilitar, né? Vamos ficar esperto, tá fácil essa questão. Tudo bem? Então a pergunta é qual dos países A, B, C ou C é o mais rico, certo? Então eu quero saber o maior valor da renda per capita. Em dólar, não pode esquecer. Isso mesmo. Tá? E então, é isso aí. 2 minutos? 2 minutos, tá bom? Beleza, 2 minutos e a gente já retorna com a resposta de vocês. É isso aí. Retornamos aqui. Nossa, agora nono ano em peso respondeu A. A maioria avassaladora respondeu A. Alguns colocaram inclusive algumas definições que eu achei muito interessante. O Cauã Marques colocou assim, ó: o país A, pois a renda per capita é de 1,14 vezes 10 à oitava. Daiane, Ana Carolina, Kemily, Laiane, Luiz, Paulo César, Caio, João Vitor, Priscila, muitos aqui, ó, muitos, inúmeros alunos colocando resposta A aqui, Osmar. Eles estão corretos, né, Jonas? Acredito que sim. Um ou outro aqui ficou na dúvida entre o A e o B. Mas você já tinha dado uma dica preciosa, né? Só a ideia daqui, ó, já está na potência de base 10 e todas serem iguais, já está determinando que para você avaliar qual deles era o mais rico ou não, se todas são iguais, você não tinha parâmetro. Então, acontece, era só analisar esse coeficiente, né, exatamente, que multiplica a base, que está né? multiplicando. E aí você pode pensar num ajuste. Que valor é esse em dólares? Você tem ideia, Jonas? Esse valor aí é vezes 1.000, então dá 1.140 dólares, é isso? O que o professor Jonas falou que é vezes 1.000?
olha esse 10 a terceira aqui, ó. Então, na realidade, você tem quem? Você tem 1,14 vezes 10 a terceira. É o famoso 1000. E ora, essa ideia de multiplicar pelos múltiplos de 10 foi-se o tempo que você fazia conta, né? Montava aquela estrutura toda. Não precisa nada disso. Então, a ideia, o que é? É que quando você multiplica por 10, essa vírgula ela vai ser movimentada para a direita. Se você, cada vez que multiplica por 10, ela tem um movimento. Não é isso? Então, aqui, como a gente está multiplicando por 1000, ela vai se movimentar 3 vezes. Então, aqui a gente tem não vou colocar o vírgula 14, né? Porque senão eu vou perder. 1,14, tá ok? E aí, onde que está essa vírgula? Ela está bem aqui, ó. Movimentei para a direita uma vez, multipliquei por 10. Quero multiplicar por 1000. Multipliquei, avancei mais uma vez, multipliquei por 100. Mais um. Ô, professor, mas cadê? Olha, posso completar com 0. Não é isso? Então, na realidade, essa vírgula que estava aqui, ó, se movimentou 1, 2, 3, se movimentou 3 vezes, você está multiplicando por 1000, olha onde ela vai parar, aqui. E aí eu posso encher de 0 que não muda nada. Né? Portanto, temos aí uma renda per capita. É isso? O símbolo do dólar é esse, Jonas? Olha, não sei. Eu acho que sim. Eu acho que é, né? Depois eu vou perguntar para a professora Antônia. De inglês se é esse daí, para Antônio e pro Ed. Se é esse símbolo mesmo. Ou seja, temos aí 1.140 dólares, tá? De renda per capita. É interessante. Se você quiser brincar, se você quiser saber que valor é esse, pega um jornal, um site da internet aí, vê qual é a conversão do valor do dólar hoje e faz essa conversão, né, Jonas? Só multiplicar, né? Eu pego o valor do dólar, eu multiplico por esse daí, eu descubro quanto é em reais, não é isso? Em reais, faz a conversãozinha, né? A gente tá no Brasil, aquela coisa toda. Então, fica mais simples, tudo bem? Aqui o que a gente tem? A ideia é a mesma, né? E eu posso ser mais objetivo, Jonas? Pode fazer direto, eu acho. Portanto, temos aí, multiplicado por, temos um valor de 1.100 dólares. Tem o 0,00 também, tá? Existem centavos de dólar também, tudo bem? E aqui o que a gente tem? 0,67, teríamos aí quanto? 670 dólares, né? Vírgula 00, tá? Pronto, essa é a ideia. Respondendo a pergunta, né? Lembrando, né, Osmar, que é per capita, é por pessoa, né? É como se fosse o valor, né, de 1.100, 1.140 por pessoa, né? É como se fosse a média, né? Por isso que é uma renda per capita, né? É isso aí, uma renda individual, não é isso? Bom, chegamos à conclusão, assim como todos os nossos alunos, que o país mais rico aí é o país A, justamente por quê? Por ter uma renda per capita superior aos outros, ou seja, 1.140 dólares. Na tela ali vai aparecer para eles a resposta, como eles viram anteriormente, né? Para eles tirarem aquele print, né? E guardar no celular aquele monte de foto de aula, né? Então eles podem tirar e aí vai mostrar que o A, né? O valor de 1.140 dólares é superior aos demais. Ou seja, o país A, digamos assim, é o mais rico. Diante do problema, diante da situação colocada, realmente é essa situação. Perceba que você tem uma situação bastante prática, uma situação bastante comum, não é nenhum absurdo, ela existe, está no nosso cotidiano, está na nossa rotina, né, Jonas? Essa ideia, essa coisa de converter valores em dinheiro é bastante comum, e isso aí é feito toda vez que você vai para algum lugar onde a moeda é diferente da nossa, né, Jonas? Sim. Como o mundo é global, né? Talvez outros professores possam explicar até melhor do que eu isso. Essa questão do dólar, né? Ele é muito forte fora do país, né? E cada país, consecutivamente, tem a sua moeda, né? É verdade. Professor de geografia, né? Quando for trabalhar lá a questão das exportações, das importações, balanço comercial, superávit, déficit, pode trabalhar bem essa questão, né, Jonas? Vamos colocar só uma revisãozinha ali para eles? Vamos lá? A habilidade trabalhada hoje é F09MA04 para os professores, parte 1, tá ok? E nós trabalhamos a resolução de problemas com números reais, Jonas. É isso? Isso mesmo. Então hoje foi um pedaço, né, um pouquinho dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela participação no chat. Continue estudos com os seus professores. Obrigado, viu, Osmar? Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que nos acompanharam para mais uma aula de matemática aqui no Centro de Mídias. E até a próxima. Participe sempre. Obrigado. Tchau, tchau.